Central 3. Rocha Pita diz que foram quase 40 negros da Guiné, dos engenhos do Porto Calvo, no início. Depois, em bandos e de forma constante, homiziando-se nas matas de Palmares, que iniciaram a República. Você acabou de ouvir o historiador e sociólogo Clóvis Moura sobre como o Quilombo dos Palmares se estruturou. Ele fala diretamente da Serra da Barriga em 1981, nesse áudio recuperado e cedido pela Universidade Federal de Alagoas. Eu sou a Tatiana Nascimento e esse é o podcast Vida Palmarina, uma produção da Janga e da Central 3. Um podcast sobre como era a vida, a cultura e os costumes dentro do Quilombo dos Palmares. Em 5 episódios, você mergulha comigo e demais convidados para dentro do mais importante quilombo da nossa história e o maior de toda a América Latina. Falar sobre a economia do Quilombo dos Palmares é voltar no tempo e no espaço até o século XVII, na capitania de Pernambuco, a maior e mais rica produtora de açúcar do mundo. O solo era fértil e o clima bem favorável à plantação. Foi no entorno dos rios Manguaba e Camaragibe que foram instalados os primeiros engenhos. E assim, foram se multiplicando à beira do Rio São Francisco. Essa riqueza era, no entanto, resultado do trabalho forçado e compulsório da população escravizada. Seja no campo, no cultivo da cana ou nos engenhos de açúcar, eram os negros escravizados que garantiam a produção e o status da capitania. E foi em um desses engenhos, em Porto Calvo, que cerca de 40 escravizados se revoltaram e encontraram refúgio na Serra da Barriga. Foi em 1630, quando os holandeses invadiram a capitania de Pernambuco, que o conflito entre Portugal e Holanda se intensificou naquele território e desarticulou completamente as estruturas coloniais da época, criando condições favoráveis para que muitos escravizados nos engenhos fugissem rumo ao Quilombo dos Palmares em busca de liberdade. Quem continua nessa viagem para dentro de Palmares é Zezito Araújo. Zezito foi professor da Universidade Federal de Alagoas, UFAL, por 29 anos e é um dos grandes responsáveis pela criação da Fundação Cultural Palmares, já que fez parte da comissão que propôs sua criação em 1988. Zezito, eu estou muito feliz em estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. Não, eu que fico grato por ter essa oportunidade de conversar com você, Tati Joy, sobre a questão do Quilombo dos Palmares. Eu digo que o Quilombo dos Palmares, para mim, não é história, para mim é vida. Zezito, é possível traçarmos um imaginário de como era a vida social e econômica de Palmares? Eu creio que sim. Mesmo, veja, a história do Quilombo dos Palmares. O colonizador deixou em sua escrita muitos fatos que engrandecem Palmares. Primeiro, nós teremos que entender que Palmares existiu por mais de 100 anos. E um outro detalhe, Palmares foi resultado de uma experiência da ancestralidade africana. A organização palmarina se deve a toda uma experiência, principalmente nos territórios de Batamba e no Dongo. Não poderemos entender Palmares sem entender a África, principalmente Angola e Congo. Então, as lutas que os angolanos tiveram contra os portugueses e contra os holandeses em África, eles trouxeram para aqui, mas também trouxeram toda uma experiência civilizatória do continente africano, principalmente naquela região. Um dos pontos mais importantes da organização social palmarina é a distribuição em mocambos. A literatura, no geral, nos conta sobre 12 deles, mas Zezito nos revela que havia mais de 100, que se espalhavam do Cabo de Santo Agostinho à cidade de Penedo, chegando até ao agreste de Pernambuco. Todos eles tinham uma organização interna semelhante, parecida principalmente com as civilizações de Angola e do Congo.
eles tinham o Conselho dos Maiorais. O que eram esses Conselhos dos Maiorais? Era uma reunião das pessoas mais idosas e também dos mais jovens, que trabalhavam em algumas atividades ou fazia parte do grupo que defendia aquela região, para deliberar o que ia plantar, como ia se defender, quais as estratégias para libertar pessoas nos engenhos. O que chama a atenção também é que, como eles tinham esses conselhos e eles deliberavam, também eles deliberavam o que plantar, o que comer. E não poderemos esquecer, quando você indaga a questão da economia, os quilombolas, eles eram hábeis coletores. Eles ocuparam as terras mais férteis dessa região. Então, ele tinha árvores, né, e terra que ofertava frutas que eles colhiam. Além desse setor recoletor, devemos destacar outro, o artesanal, no qual eram produzidos cestos, pilões, tecidos, potes de argila e vasilhas de modo geral. Esse setor artesanal era o que produzia também grande parte de material bélico usado, facas, flechas, arcos e outros instrumentos venatórios de guerra. Aqui, novamente, o historiador e sociólogo Clóvis Moura. Com base em documentos, Moura aponta como os palmarinos também realizavam trocas de mercadorias com o entorno. Zezito, como eram estabelecidas essas trocas com engenhos e as vilas próximas ao quilombo? Olha, primeiro a gente quebra essa visão do que os quilombos eram lugares isolados, sem comunicação. Ela se dá através do comércio, o comércio era de troca. Novamente a gente quebra essa visão de que a população negra era incapaz de produzir relações, a não ser relação subordinada do chicote. Quando o ser humano, independente de ser negro ou branco, ele está liberto, ele é criativo. É a escravidão que tira a possibilidade das pessoas de criarem, estabelecer relação. Mas no momento que eles conseguiram a liberdade, eles criaram essa relação de comércio. E tem um detalhe importantíssimo. Quando se cria essa relação de comércio com as vilas, os campos junto das vilas, percebe-se que existia um acordo tácito entre os quilombolas e essas vilas, da convivência, da existência desses quilombos. Palmares nunca esteve isolado do seu entorno. Pelo contrário, havia conexões comerciais constantes com os senhores de engenho. Trocavam os alimentos que produziam, como feijão, mandioca e milho, por informações e, inclusive, por armas, favorecendo o fortalecimento bélico dos quilombolas. Isso só era possível porque a terra era o maior bem comum e coletivo que possuíam. Tudo que era plantado era recolhido e distribuído pelo líder para todas as famílias de forma proporcional. A economia, assim, se organizava tanto para consumo interno quanto para consumo externo, onde o excedente era utilizado como moeda de troca para aquisição de outros bens. Quando você começa a entender essa dinâmica social, essa dinâmica econômica, você passa a dar a essas pessoas, elas como protagonistas da história do Brasil. Por isso que eu não uso muito a palavra negro ou negra fugiu. Eles buscaram a liberdade. E à medida que eles buscaram a liberdade, eles passam a ser os protagonistas e os sujeitos dessa história. O quilombo surge do próprio fato histórico que é a fuga. É o ato primeiro de um homem que não reconhece que é propriedade de outro. Daí a importância da migração, a importância de busca do território. Aqui, Jamile Kazumbá, recitando as palavras de Beatriz Nascimento em Uri. O quilombola produzia vida e detinha tecnologias para o bem viver, ao contrário dos latifundiários, que queriam apenas extrair da terra, das pessoas e da natureza. Esse corpo e essa cabeça produziu e trouxe do continente africano toda a tecnologia de ponta para produzir riqueza nesse país. Vocês conhecem a enxada, vocês conhecem a estrouvena, vocês conhecem a foice.
Essa tecnologia de ponta do século XVII, quem era que dominava essa tecnologia? Eram os nossos ancestrais. Além deles terem um trabalho braçal, eles tinham o domínio da tecnologia do ferro. E essa tecnologia do ferro estava em Palmares. E lá eles encontraram a bigorna, o fole, para esquentar o fogo, para produzir essas ferramentas. Eles sabiam as melhores terras, que era o massapê. Mas eles tiveram mais além. Eles tinham a tecnologia da agricultura. Às vezes, é proposital quando você não coloca isso, porque você só coloca o produto, o açúcar e o café. Mas o processo de chegar à produção do açúcar, quem era que sabia purgar? Eram as mulheres que faziam esse papel de purgar, né? Saber o ponto de transformar. Benegão fala na letra da música O Processo. O processo é lento. Realidade não é sempre o que parece. O processo é lento. Na sociedade quilombola, a posse da terra era comunitária, enquanto a terra na sociedade colonial era particular. O quilombo era uma terra coletiva, onde todos produziam e todos dividiam o que vinha dessa terra. Já a terra colonial era a terra do senhor de engenho, conhecida como sesmarias. Nas sesmarias, uma única pessoa ficava com o capital e ainda repassava parte disso para a coroa portuguesa. A atividade era a policultura, se plantava de tudo. Enquanto nós tínhamos a agricultura da cana-de-açúcar, que eles só plantavam cana. No século XVII, no século XVIII, era plantação de cana. Nós estamos falando na região do Nordeste. Então, a policultura produzida em Palmares suplementava a alimentação, né, da população, tanto dos escravizados quanto das famílias dos senhores de engenho. A produção agrícola era de subsistência em Palmares, enquanto a produção agrocolonial era de exportação, baseada na exploração do trabalho escravizado, enquanto que na de subsistência era um trabalho livre. Zezito, enquanto a sociedade colonial impunha forçadamente o catolicismo aos negros e indígenas, africanos de diversas etnias e religiões se encontravam no Quilombo dos Palmares. O que os estudos apontam sobre costumes religiosos entre os palmarinos? É bom deixar evidente que os povos que organizaram o Quilombo dos Palmares, eles faziam parte de vários grupos étnicos e eles tinham vários rituais também religiosos. Enquanto que na sociedade colonial você tinha um monoteísmo cristão, é uma única religião imposta. Em Palmares não, você tinha uma diversidade religiosa. Uma das condições para que um homem fosse aceito no Quilombo dos Palmares era aceitar a poliandria, ou seja, as mulheres poderiam ter mais de um homem. Palmares, então, vivia um matriarcalismo marcado pela poliandria, principalmente porque as mulheres existiam em menor número do que os homens. Como você tinha a presença feminina pouca no Quilombo dos Palmares, você tinha a organização familiar poliândrica, onde a mulher poderia escolher vários homens para constituir família. Essa é uma das características. E também no continente africano até hoje você tem esse tipo de relação familiar, enquanto que na família colonial era monogâmica, Ela patriarcal, judaica, cristã. Nós tínhamos o matriarcalismo. Tudo se dava através da mulher, da ancestralidade, enquanto que na família colonial você tinha o patriarcalismo. Segundo o próprio Zezito, no livro Quilombo dos Palmares, Negociações e Conflitos, era a mulher, a mãe, que dava sentido à família quilombola. As mulheres que eram as transmissoras dos valores e comportamentos para as outras gerações. Elas estavam em todos os lugares, estavam à frente dos combates, também exerciam a função de cultivar e cuidar da terra, orientavam os homens na administração dos quilombos, representavam seus mocambos no Conselho dos Maiorais e organizavam a produção de alimentos dentro do Quilombo dos Palmares. Em Palmares, não havia relações verticais e hierárquicas. As decisões eram tomadas de maneira coletiva. Independentemente do grupo étnico que cada palmarino pertencia, uma vez que estava no território do Quilombo, ele era, antes de tudo,
uma pessoa livre. Eram uma cidadã e um cidadão quilombola, diferente de quando a mesma pessoa estava escravizada em um engenho, onde não era nem um sujeito de direitos. Nós tínhamos em Palmares homens e mulheres e trabalhadores livres, enquanto na sociedade colonial a pessoa negra era uma trabalhadora escravizada e escravizado. Jamais poderemos esquecer que no Quilombo dos Palmares não era só uma sociedade formada por pessoas negras, nós tínhamos pessoas brancas e pobres lá que habitavam. Então, isso eu acho deixa bem evidente o que era a sociedade palmarina e o que era a sociedade colonial portuguesa na época. Eu digo sempre, não precisa trazer os teóricos italianos ou franceses para estudar uma base de uma formação, só basta ler Palmares. Além da habilidade comercial, Palmares era altamente organizada. Cada mocambo cumpria uma atividade social específica. Existia um mocambo para treinamento bélico, aqueles para educação de crianças ou outro para cuidar dos idosos. Havia o Conselho dos Maiorais, formado pelos mais velhos, e ouvi-lo era parte importante dos processos de tomada de decisões. Hoje, falamos em agroecologia, que é um modo de pensar a terra de forma mais sustentável. No século XVII, os palmarinos já faziam isso. Com uma produção agrícola diversa, o resultado era uma terra ainda mais fértil e abundante. Clóvis Moura reforçou isso durante um seminário em Alagoas, no começo da década de 80. Nas comunidades negras reinava a fartura que oferecia um vivo contraste com a perene miséria alimentar da população do litoral. A abundância da mão de obra, o trabalho cooperativo e a solidariedade social haviam aumentado extraordinariamente a produção. O superproduto social se tornara abundante. Depois de alimentada a população, atendidos os gastos coletivos e guardadas em celeiros as quantidades destinadas às épocas de más colheitas, guerras e festividades, ainda sobrava algo para trocar por produtos essenciais das povoações luso-brasileiras. O caráter nitidamente antieconômico do sistema escravista é ilustrado por esse contraste entre o rendimento do trabalho do negro quando livre e quando escravo. Era por ser escravo e não por ser negro que ele produzia pouco e mal nas plantações e nos engenhos. Mas o crescimento de Palmares não passava despercebido pela coroa portuguesa. O sucesso do quilombo se tornou um dos maiores obstáculos da economia escravista colonial da região, que era a capitania mais rica e importante da época. As investidas da coroa portuguesa contra Palmares, assim como a dos holandeses, eram constantes, e por isso o quilombo precisou se fortalecer com um exército próprio. Para acudir à segurança de um número tão considerável de pessoas em um território tão grande, necessitavam desenvolver uma técnica militar, estabelecer um sistema defensivo eficaz que assegurasse o sossego dos moradores. O exército aumentou consideravelmente. Iniciaram a construção de fortificações, paliçadas, plataformas, tudo visando a sua defesa. Esse exército era comandado pelo Ganga Muissa e bem armado. Suas armas eram arcos, flechas, lanças, produzidas pelo setor artesanal da República e armas de fogo tomadas das expedições punitivas dos moradores vizinhos ou compradas daqueles com os quais os palmarinos mantinham relações. Ganga Zumba foi um dos principais líderes do Quilombo dos Palmares. Esteve na liderança por 33 anos. Ele era filho de Acoltune, a fundadora de Palmares. Durante seu governo, houve diversas guerras contra os holandeses, principalmente a partir de 1630, quando os holandeses invadiram a capitania de Pernambuco. Ganga Zumba costumava convocar a população dos mocambos para atacar tropas holandesas em pequenos grupos, desmoralizando os inimigos. As táticas usadas por eles são conhecidas hoje como guerrilha. Ganga Zumba também era um negociador da paz com os portugueses e holandeses. Sua última negociação com o governante da capitania de Pernambuco foi em junho de 1678. Um acordo que provocou revolta entre muitos palmarinos e o receio de que voltassem à condição de escravizados. Os quilombolas não concordam e dão um golpe em Ganga Zumba, matando-o.
Zumbi dos Palmares assume o poder. Zezito, o que a gente sabe sobre Zumbi e qual foi a sua importância para efetivar a estrutura econômica, social e libertária do Quilombo dos Palmares? Veja, eu vejo Zumbi como o grande líder, né, do movimento quilombola, mas, acima de tudo, o grande líder do movimento negro contemporâneo. Eu analiso o Quilombo dos Palmares muito mais na perspectiva de Ganga Zumba. Porque Ganga Zumba, para mim, ele foi o arquiteto da consolidação, a Aquatuna fundadora, Ganga Zumba o consolidador e Zumbi o libertador. E para mim, Ganga Zumba, ele foi o consolidador porque tudo isso que nós falamos da organização social, da produção econômica, das relações com os vizinhos, tudo isso foi no seu comando. Ganga Zumba foi um hábil negociador, um hábil político. Quando Ganga Zumba faz o tratado com a coroa portuguesa, ele já estava fragilizado e em idade bem avançada. Os tratados já apareciam nas relações de portugueses e holandeses com angolanos, mas sempre eram desconsiderados pelos europeus e os povos que os assinavam em busca da paz acabavam sendo invadidos. Zumbi entendeu que isso poderia acontecer e se rebelou contra Ganga Zumba. No tratado, a coroa portuguesa dizia que eram livres todos aqueles que nascessem em Palmares, mas aqueles que fossem de fora e buscassem liberdade deveriam ser entregues para serem escravizados. Zumbi jamais aceitou. Então, Zumbi rompeu totalmente com Ganga Zumba, não aceitou o trato e ficou comprovado, você vai encontrar documentos, que o exército português ele começou a invadir onde estava Ganga Zumba, que era o Mugambo de Cucaú. Então, toda a previsão de Zumbi aconteceu. Zumbi, ele tinha essa noção da liberdade, porque sabia que a coroa portuguesa jamais ia dar a essas pessoas quilombolas a liberdade. Zumbi, ele passou a ter esse significado importantíssimo para a história do Quilombo dos Palmares, porque ele teve essa visão de futuro, por isso que ele se tornou uma figura mítica. Eu te vi, Zumbi, nos passos e nas migrações diversas dos teus descendentes. Eu te vi adolescente, sem cabeça, sem rosto, nos livros de história. Eu te vejo mulher em busca do meu eu, te verei vagando, ó estrela negra, ó luz que ainda não rompeu. Eu te tenho no meu coração, na minha palma de mão, verde quanto ao mar. Mais um trecho do que disse Beatriz na voz da Jamile. Nós precisávamos de uma liderança negra. O movimento negro ele se consolidou com a abertura democrática brasileira. A ditadura fechou a boca de todos nós. Quando iniciou-se a abertura democrática brasileira, o movimento negro também começou a ocupar os seus espaços. Mas nós não tínhamos ainda a figura de Zumbi como esse grande líder. E, coincidentemente, começou a todo esse movimento aqui em Alagoas, a partir de 1980. Zumbi, e a história dele, de todos os quilombolas, passou a ser a figura que centralizava todas as reivindicações do movimento negro contemporâneo. Como diz o grande Stuart Hall, ele diz que a nossa identidade ela é buscada e é consolidada também no nosso passado. Então, seguindo esse pensamento desse grande pensador negro, e o movimento negro foi buscar isso. Eu não vejo Zumbi como um grande general, eu vejo Zumbi como um grande pensador da liberdade. E junto a ele, jamais poderemos esquecer, nós tínhamos um grupo de mulheres. A imagem de Dandara não é uma imagem corporal, mas é uma imagem simbólica de todas as mulheres. Aí, novamente, eu volto para o Stuart Hall, quando ele cria essa ideia identitária, e essa ideia identitária de Dandara é a luta dessas mulheres, que estava justamente com o Zumbi no Quilombo dos Palmares. Ela personificou todas essas mulheres que lutaram, que cuidavam das crianças, que cuidavam da agricultura. Então, esse papel fundamental das mulheres e de Dandara como essa grande líder do Quilombo dos Palmares. Podemos dizer que a terra e o modelo econômico desenvolvido pelos palmarinos atrapalhavam e incomodavam muito os colonizadores e que, por isso, investiram tanto na sua destruição? Para mim, o que levou à destruição do Quilombo dos Palmares foi terra. Estava
dispersas nessa área, aproximadamente mais de 20 mil pessoas. Eu estou falando do século XVII. Era a melhor área para plantar cana-de-açúcar, que era o projeto colonizador português. A gente nunca viu, quando você vai ler os documentos na época, a preocupação da província de Pernambuco com reaver essas terras. É tanto que eles fizeram promessa, tanto para Domingos Jorge Velho, como Sebastião Dias, quanto para Fernando Vieira de Melo, que destruiu o Quilombo Palmares, para a doação das terras. Então, para mim, o que levou à destruição do Quilombo Palmares foi terra. Não foi a presença de trabalhadores escravizados no Mocambo, mas sim porque eles ocupavam as melhores terras. Mas, acima de tudo, Palmares era também um chamariz da liberdade. Eles estavam perdendo muita mão de obra qualificada porque eles estavam buscando a liberdade em Palmares. Zezito, no teu livro Quilombo dos Palmares, Negociações e Conflitos, há uma passagem muito bonita que diz, abre aspas, a Serra da Barriga é um solo sagrado, porque nesse local milhares de quilombolas imolaram suas vidas lutando por liberdade. Fecha aspas. Com isso, você nos provoca a enxergar Palmares como o primeiro movimento negro da diáspora africana. Quais estruturas nos permitem ver Palmares como um movimento? Falar de movimento negro tem que lembrar o Quilombo dos Palmares como o primeiro movimento negro brasileiro. Porque nós temos um conceito de movimento negro muito mais vinculado à questão política, não política partidária, né? Mas algumas políticas de transformações sociais. Mas Palmares foi um exemplo disso. Se você pensa no social, está lá. Se você pensa no econômico, está lá. Se você pensa na questão étnica, está lá. Tá? Então, nós temos toda a estrutura. Quando nós vamos pensar nessa reprodução do Quilombo dos Palmares, a gente vai entender que ali foi, sim, um movimento do movimento negro. Por quê? Houve uma organização, houve uma deliberação política. Eles sabiam, por exemplo, quando você vai utilizar a estratégia de guerra e guerrilha, é uma estrutura. No movimento negro contemporâneo, qual o elemento condutor? O que é que nos faz nos reunir enquanto movimento negro? No meu entendimento, é o combate ao racismo. Agora, o que é que mobilizava o Quilombo dos Palmares naquela época? A liberdade. Os mucambas, eles tinham funções específicas e estratégicas, né? E o movimento negro também tem isso. Então, por isso que eu acho que o Palmares, ele é um exemplo da história do movimento negro contemporâneo. E a gente tem que beber nele. Zezito, quanto à Constituição de 1988, essa que é considerada uma das constituições mais democráticas do mundo, pode ter sido influenciada por Palmares? Eu tive a possibilidade de estar no grupo que produziu um documento lá em Uberaba, e tinha alguns gaúchos e gaúchas lá, que nós produzimos um documento que foi entregue a Tancredo Neves 2 vezes, em 1984. E tinha alguns deputados federais, na época, que nos ajudaram para produzir um documento. E quem entregou esse documento foi o nosso grande líder, na época, Abdias Nascimento, Tancredo Neves, né, e o Ulisses Guimarães, com nossas reivindicações do movimento negro. E nós tínhamos um grupo também de deputados federais que faziam parte da Constituinte, que eram negros, um grupo pequeno, mas que fazia muito barulho. E como nós tínhamos representações de pessoas negras que estavam na Constituição de 1988, muitas dessas ideias estavam presentes na nossa Constituição. Toda essa movimentação de políticos e intelectuais negros influenciou a criação de artigos que criminalizam e repudiam o racismo, promovem o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça ou cor, protegem trabalhadores urbanos e rurais, e também um que reconhece o direito à propriedade das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades quilombolas. Fechamos esse episódio deixando aqui uma reflexão. O conflito entre Ganga Zumba e Zumbi lembra o final de Faça a Coisa Certa, o filme dirigido pelo diretor Spike Lee, onde ele coloca lado a lado nos créditos as perspectivas de Martin Luther King e Malcolm X. Martin defendendo a luta pacífica
e Malcolm X, defendendo o uso da violência para a autodefesa, numa aparente contradição. O que a gente não pode esquecer é que ambos foram mortos. Esse foi o segundo episódio do podcast Vida Palmarina, uma realização da produtora Janga e da Central 3. Eu sou a Tatiana Nascimento, apresentadora e idealizadora. Bebel Nepomuceno e Danilo Marques realizaram a pesquisa. Jéssica Moreira, o roteiro. Trilha sonora, direção criativa e finalização de som de Joe Prats. Lyndon Johnson assina a direção de arte da campanha e Cirilo Dias é o responsável pelas redes sociais. Domênica Mendes é a gerente de operações e Caio Maia e Letícia Negrisiolo são os produtores executivos. Nesse episódio, utilizamos áudios da Universidade Federal de Alagoas, do professor Clóvis Moura, e do documentário Cantos de Trabalho, de Leon Hirtzman. E nos baseamos no livro Quilombo dos Palmares, Negociações e Conflitos, de Zezito Araújo. As referências bibliográficas estão na descrição do episódio. Se você gostou, não esqueça de deixar 5 estrelinhas no Spotify e seguir a gente no Instagram em @janga_br e @central3, tudo junto e por extenso. Eu fico por aqui e até o próximo episódio do podcast Vida Palmarina sobre mulheres de Palmares.